Olá, meu nome é Lucas Bena Carstens e eu vou falar hoje sobre o meu projeto Avaliação de Alterações Morfológicas Placentárias em Gestantes Infectadas pelo SARS-CoV-2. Eu fui orientado pela doutora Lúcia Noronha, o curso Medicina no campus Curitiba, da PUC Paraná. Eu tive uma bolsa CNPq e vamos falar um pouquinho sobre esse projeto então. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o contexto dessa pesquisa, né? Ela surge no contexto da pandemia de Covid-19, que foi marcada pela vulnerabilidade de diversos grupos de pacientes, principalmente aqueles que tinham alguma deficiência imunológica, fossem eles idosos, fossem eles gestantes ou crianças. E essa pandemia, ela, conforme foi se desenvolvendo, foram surgindo os primeiros relatos de gestantes afetadas pela doença. E isso trouxe uma série de perguntas e de preocupações para nós, afinal de contas é um período tão importante da vida, né? A gestação ela carrega consequências a longo prazo para os pacientes e ela é sustentada principalmente pela placenta, que é um órgão composto de árvores vasculares, que é responsável pelas trocas entre o feto e a mãe. O SARS-CoV-2 afeta especialmente as estruturas vasculares e como a placenta é um órgão altamente vascularizado, ela acabou sendo um alvo de pesquisa e de pergunta para nós. No contexto de avaliação de patologias da placenta de forma geral, existem alguns critérios chamados os critérios de Amsterdã, que englobam má perfusão vascular materna, má perfusão vascular fetal, coronariite aguda e vilosite crônica. A placenta ela é formada por brotos e nós de vasos, então uma estrutura que é nobre e muito, muito vascularizada. Ela se baseia toda nas trocas dos vasos. Aqui a gente vai ver um pouquinho de como foi feita a nossa pesquisa. Nós tivemos dois grupos, um grupo COVID-19 que teve pacientes sintomáticos e assintomáticos e um grupo controle com o mesmo número de pacientes que foram coletados antes da pandemia. Aqui a gente vê um pouco da distribuição de colágeno, das análises imunohistoquímicas e morfológicas mesmo, que mostraram para a gente trombose vascular fetal e vasculopatia de Decida, por exemplo. De forma geral, os grupos de Covid-19 ou o grupo de Covid-19 demonstrou maior propensão a exibir algumas características, como má vascularização materna em comparação com os do grupo controle. A gente viu isso também com vasculopatia decidual, frequentemente com o grupo Covid-19, mas isso não foi estatisticamente significante para nós. Houve também uma ausência de remodelação da artéria espiral, aquelas artérias que fornecem o sangue para a face fetal, então é aquela parte que vem da mãe e fica na face materna, mas que vai fornecer oxigênio e nutrientes para a face fetal, assim como trombose vascular fetal, então já do lado do feto, trombose vascular foi comumente observado no grupo COVID e houve uma diferença significativa com relação a essas observações. Em conclusão, a análise dos achados morfológicos e correlacionados com a clínica revelou uma série de características distintas no COVID-19 em comparação com o grupo controle. A presença de sinais de má perfusão materna, vasculopatia decidual, foi mais pronunciada no grupo COVID. Além disso, as alterações que a gente viu, como trombose vascular fetal, também foram mais importantes no grupo COVID. E a gente relaciona isso com alterações inflamatórias, como a estiostose intervilosa crônica, por exemplo, que apesar de terem sido semelhantes, têm uma associação com desfechos inflamatórios piores para as mães no decorrer da gestação. Então a gente ainda precisa pesquisar muito sobre esse tema, a gente ainda tem necessidade de explorar mais isso, mas essa pesquisa já traz uma primeira luz sobre o que a gente vê a princípio. Muito obrigado, essa foi a minha pesquisa. Até logo.